Oi. Som. Testando. Oi. Som. Teste. Os irmãos podem ir se acomodando, fazendo a sua asepsia aí na porta, com álcool em gel. Oi.
Ei. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa de oração, local onde nos reunimos nessa noite para render adoração ao nosso Deus. A razão principal de estarmos aqui nessa oportunidade é glorificarmos a Deus, exaltarmos o seu nome, reconhecer que Ele tem sido Deus fiel, que cuida de cada um de nós, que cuida das nossas famílias, que cuida da sua igreja, que promove o crescimento tanto quantitativo como qualitativo da sua igreja. Nós esperamos que Deus possa continuar agindo de maneira especial na nossa vida e por isso nós aqui que estamos rendemos adoração, louvor, culto a Ele nessa noite. Mas hoje também é uma data especial porque nós estamos comemorando 61 anos da Sociedade Auxiliadora Feminina. Veja só, nós estamos aí com a SAF na melhor idade, 61 anos de trabalho, de serviço, de dedicação e mais uma vez o nosso louvor vai ao nosso Deus. Porque com todo o sacrifício e luta que essas irmãs têm trabalhado ao longo desses anos, se aqui nós chegamos, foi porque Deus foi gracioso e bondoso conosco. Pensando nisso, e por conta da ocasião, eu gostaria de convidar a presidente da SAF, que vai fazer uso da palavra nesse instante, para o pronunciamento de uma poesia e logo após uma oração. Boa noite, irmãos. Então, passarei a ler uma poesia.
título da poesia é Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, consequentes de muita idade. Lembra-te do teu Criador, enquanto tens agilidade. Vou repetir. Lembra-te do teu Criador, enquanto tens agilidade, pois tudo passa e nós voamos ao encontro da eternidade. Lembra-te do teu Criador, quando estás te divertindo, porque Deus dos altos céus a tudo está assistindo. Lembra-te do teu Criador, quando fizeres teus planos, Ele te orientará lá dos celestes, arenos. Lembra-te do teu Criador, enquanto és jovem e sadio. Não permita que a vaidade te induza a algum desvio. Lembra-te do teu Criador, se as coisas caminham mal. Confia-lhes os teus problemas e terás vitória cabal. Lembra-te do teu Criador e não te esqueças dos seus mandamentos. Guarda-os em teu coração. Cumpre-os com contentamento. Lembra-te do teu Criador, desde quando o sol desponta, pois de tudo o que fizeres, o Senhor te pedirá conta. Então, que assim nós possamos refletir, né? Nessa uma poesia assim, enquanto, né? Deus nos dê saúde, nos dê condições, né? Que nós possamos realmente trabalhar na obra do Senhor, servi-lo com alegria. E eu gostaria de pedir para a nossa irmã Eliana que nos fizesse uma oração, daí mesmo, por gentileza. Para te cultuar, para te adorar, para estarmos, Senhor Deus, na Tua presença e de maneira muito especial, em comunhão contigo e com os irmãos. Nesse momento, nós levantamos a nossa oração, uma oração de gratidão pela Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana de Araras, que durante todos esses anos, com a ajuda, Senhor Deus, de Ti, e com a colaboração de todas, muitas obras puderam fazer, e que o Senhor mesmo confirme essas obras para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Possamos continuar unidas, sempre orando, trabalhando, ajudando na Tua casa, nos nossos lares, no nosso caminho, por onde quer que andarmos, Senhor. Que muito ainda possamos fazer, Senhor Deus, para Te agradar e para ampliar o Teu reino. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Em nome do conselho da nossa igreja, nós gostaríamos de externar a nossa alegria de poder contar com o trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina. Também gostaríamos de externar a nossa alegria de contar com a presidente da federação, aqui junto conosco, a Milene. Deus abençoe a sua vida. E nesta ocasião em especial, o reverendo Gessimar Cirino Albano e a sua esposa, né, que ele vai apresentar adequadamente aqui. Está faltando a Keren ainda, né? Ele vai fazer a apresentação da família dele quando ele chegar aqui à frente. Meus queridos irmãos, nós estamos mesmo em número reduzido por conta das medidas de segurança, mas nada obstaculando o nosso culto a Deus. Por isso, nós gostaríamos de convidar você para juntos fazermos uma leitura no texto de Isaías 40. Peço a você que abra o seu texto e coloque de pé. Nós faremos a leitura alternada desse texto. Isaías, capítulo 40, do verso 1 até o verso de número 31. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos juntos lerão os versos pares com toda a força. Ok? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é toloso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou as medidas dos seus palmos? Quem recolheu na terça parte o pó da terra e passou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca perito para sentar a imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles
e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai os altos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Todos juntos, os 3 versículos finais. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Podeis sentar, queridos. Esse texto do Salmo 40 começa, no meu entendimento, fazendo uma conexão muito próxima, muito precisa, muito exata com aquilo que nós vamos encontrar na parceria João Batista e Jesus. Você encontra uma referência daquele que vem preparar as veredas e você se encontra o anúncio da redenção que nós temos em Cristo. Mas o que me chama a atenção é que, se você prestar aí, botar o seu olhar no desenvolvimento do texto, tudo isso que eu acabei mencionando até agora vai acontecer do verso 1 ao verso 11. Mas quando chega a partir do verso 12, o texto começa a descrever a grandeza de Deus, comparativamente com tudo aquilo que está sendo criado, com tudo aquilo que existe. E aí, quando João, lá no capítulo 1, verso 14, diz que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, nós vamos perceber que a glória de Jesus se encaixa, por ser Ele Deus, com tudo aquilo que o texto vai descrever a partir do versículo 12. Os homens é que não percebem a luz, os homens é que não se achegam para a luz, os homens é que não conseguem atinar que o Senhor da glória está presente. Os homens é que não conseguem ver a sua graça e a plenitude daquilo que Cristo revela para nós. Nesse sentido, o que nós fazemos diante de uma constatação como essa é aproveitar da graça que nos assiste através de Cristo. E quando o texto vai finalizar nos 3 últimos versos, que fala sobre essa possibilidade de renovação, faz na ideia que nós temos tanto da redenção que temos em Cristo, como também no grande poder que o nosso Deus possui. A Saf pode estar com 61 anos de idade e já está querendo entregar os pontos, porque já está em idade avançada, aquela situação toda. Mas eu queria lembrar para as irmãs, olha só o que o texto vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Podemos intercalar com outros textos, dizendo que, conforme diz os Salmos, que ainda na velhice nós daríamos frutos. Então a expectativa do nosso coração diante de Deus, desse Deus tão grandioso, tão maravilhoso que Ele é que Ele possa renovar as forças, o ânimo, o entusiasmo da sociedade auxiliadora feminina, e que a sociedade possa, todas as irmãs, não se cansarem, subir com asas como águia, caminhar e não se fadigar, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor nesse instante com um cântico. Queria convidar você a ficar em pé.
Os irmãos também que vieram preparados para devolver os seus dízimos e as suas ofertas, terão a oportunidade de fazê-lo nesse instante. Lembrando sempre que a principal razão de estarmos aqui nessa noite é de adorarmos a Deus com todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, na certeza de que é o Senhor que provê para nós todas as coisas e que podemos juntos, de fato, expressar a nossa alegria de estarmos na sua presença para adorá-lo. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Nós vamos cantar um cântico que para alguns vai ser novo, né? Mas para outros não. A música chama Reinas, da banda Purples, presbiteriana lá de Limeira. Queria convidar você a cantar, a adorar esse Deus. Amém? Eras tu antes do sol, de toda a vida autor tu és, reina. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, reina. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reina. Reinas eternamente. Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó a vida me formar, reina. Tu és o pão alimentar, a fonte eterna saciar, reina. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustenta, os céus proclamam teu louvor, e ante ao trono do Senhor, teu povo dobra sem temor, entoam anjos para sempre, tu reinas eternamente. Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Declare isso com o seu coração.
eras tu, antes do sol, de toda a vida, o todo és reina. Nós convidamos o diácono de plantão que venha fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pela devolução dos dízimos e das ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por este momento que prestamos culto a Ti, Senhor. Também queremos agradecer pelo aniversário da SAF, também pelos dízimos e ofertas que são alçadas para o Teu trabalho aqui na igreja e na terra, Senhor. Nós agradecemos a Ti por isso, em nome do Teu Filho que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós passaremos agora o momento da edificação. Eu queria convidar o reverendo Gessimar aqui à frente. O reverendo Gessimar é pastor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, em Leme, colega nosso de ministério, tem sido assim um companheiro providencialmente colocado na vida do nosso concílio, até porque durante muitos anos eu estava na qualidade de secretário de atos, mas graças a Deus veio esse amado aqui para aliviar a minha carga, e a gente fica muito feliz, orando para que Deus preserve a vida dele. Mas é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria que ele apresentasse devidamente a sua família, e nós vamos orar pedindo a Deus que o abençoe na exposição da palavra do Senhor. Vamos orar juntos nesse instante. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pela alegria de podermos estar juntos para adorar o Teu nome nessa noite, mas também, ó Deus, nos alegrar e folgar na certeza de que é o Senhor que traz o Teu servo aqui para ministrar a Tua palavra, para falar aos nossos corações, para edificar a Tua igreja e de forma muito especial, ó Deus, promover a expansão do Teu reino no nosso coração. Nós estamos desejosos de ouvir a Tua palavra, de sermos edificados por ela. Nós queremos também pedir que o Senhor esteja abençoando a sua família, Senhor, guardando a sua esposa, a sua filha, derramando bênçãos, ó Deus, na convivência, na adaptação à região. Que o Senhor também abençoe o seu trabalho ali na igreja, o seu ministério, o desenvolvimento das atividades também no presbitério. Que em todas as coisas que o Teu servo for ousado fazer, que o Senhor esteja com ele. E em especial nessa noite, que o Teu Espírito Santo o capacite a ministrar a Tua palavra com fidelidade. Oramos agradecidos, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, pela vida do Teu servo, e colocamos todos nós em Tua santa presença e criamos uma expectativa de que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, graça e paz. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Isso, hoje é domingo. Semana começa hoje e a gente tem que começar com força para chegar na outra semana, se Deus quiser. Irmãos, alegria imensa estarmos juntos nesta oportunidade, alegria. Deixa eu apresentar, porque vocês já estão um pouquinho tempo em pé, mas vocês vão ficar depois assentados um bom tempo. A minha esposa, Carina Claudina da Silva Albano, louvado seja Deus, já tolera esse que vos fala há 28 anos. Desse relacionamento de 28 anos, temos uma filha que chama-se Keren Lara. Keren Lara não veio porque hoje ela está na escala do louvor da igreja. Então ela já está, portanto, lá na IPJO, auxiliando e ajudando. Depois a Milena, o
o reverendo Ibson já apresentou, falou a respeito, que é a nossa presidente aí da federação. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, aproveitando aí, quero agradecer desde já ao conselho, agradecer carinhosamente ao reverendo Ibson, à SAF, e desde já trago também um abraço da nossa SAF, né? E não só da nossa SAF, também a nossa federação, e também como secretário presbiterial. A verdade é que eu, como secretário presbiterial, não fiz nada esse ano. Tá aqui, nem relatório acho que vai ter. Só a graça de Deus. Porque esse ano não foi, né, para trabalhar. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa oração é que Deus continue usando e abençoando esta igreja, através do reverendo Ibson, do conselho e toda a liderança, para que Deus continue dispensando do alto céus graça na vida desta amada igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aproveitar que você está aí de pé, então continue de pé, pegue a sua Bíblia, quietinho, abra na Epístola de Judas. Eu quero conversar com você nesta oportunidade, carinhosamente, tranquilamente, e eu quero solicitar que os irmãos depois mantenham aí a sua Bíblia aberta, não queira fechá-la após a leitura que o pastor fará. Se você não sabe aonde fica Judas, fica no Novo Testamento. Já ajudei, graças a Deus. Para facilitar ainda mais, fica antes de Apocalipse. Pronto. Depois dessa cola, não tem jeito. Epístola de Judas, já no cabeçalho aí, logo no início, que está em negrito, que não é canônico, que não é inspiração, mas os copistas colocaram para facilitar, prefácio e saudação, diz assim, Judas. Bom, aqui nós lemos que a carta ela foi escrita por Judas. Depois, nós temos uma outra palavrinha que diz assim, servo de Jesus Cristo, mais uma. Ou seja, Judas, um servo de Jesus Cristo, e depois nós temos irmão de Tiago. Bom, a conclusão é que se trata, portanto, do irmão de Jesus, conforme Mateus capítulo 13, verso 55, também Marcos capítulo 6, verso 3, porque segundo os estudiosos, porque além de Tiago, filho de Zebedeu, que morreu já bem cedo como Marte, só existia um Tiago com autoridade na igreja da época, o irmão de Jesus. Então, por isso que nós chamamos, portanto, esse aqui a este respeito. Combinado? Bom, agora vamos para a leitura. Judas, ele se diz servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Depois começa um parágrafo na sua Bíblia, verso 3, e é os versos 1, 2 e 3 que eu quero conversar com vocês. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Até aqui. Que Deus tenha misericórdia e fale profundamente aos nossos corações pela palavra dele somente. Queira se assentar, por favor. Meu tema, 3 privilégios e uma doce responsabilidade. Aqui nesse texto, por isso que eu quero pedir que vocês mantenham as suas Bíblias abertas, por gentileza,
porque daqui de forma nós vamos extrair, simples assim, água com açúcar para a nossa alma, para o nosso coração. 3 privilégios e uma doce responsabilidade. Bom, eu não tenho dúvida, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que muitos são os privilégios na vida cristã. Eu não tenho dúvida disso. Que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Privilégios, irmãos, grandiosos. Exemplo, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. O único Deus verdadeiro, sublime, soberano de todas as coisas. Adorá-lo em espírito e em verdade, como igreja do Senhor. Além disso, desfrutar da comunhão dos santos. Num culto público solene, onde nós temos o privilégio de, como igreja do Senhor, reunirmos em torno da palavra dEle e adorá-lo em espírito e em verdade e mantermos esta comunhão como os irmãos. Louvado seja Deus. Além disso, confessar a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, aquele que tomou o nosso lugar na cruz. O justo pelo injusto, que privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Depois também, irmãos, vivermos na companhia do Espírito Santo. Olha que privilégio você ser o templos, o naos, habitação de Deus. Olha que privilégio. Que privilégio. E mais além de termos também a segurança da vida eterna, além do próprio Senhor Jesus, que foi parar naquela cruz para conquistar a nossa salvação, e essa salvação agora se torna algo eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Todos esses privilégios são possíveis por causa da graça e também da bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No texto lido, Judas então, irmãos, ele descreve outros 3 grandes privilégios. E além dos 3 grandes privilégios que nós vemos aqui, nós temos também uma doce responsabilidade. E eu quero destacar aqui os 3 privilégios. Vou pedir permissão aos irmãos, que a gente não faz isso na conclusão. A conclusão é somente o que eu falei. Mas eu quero terminar usando, portanto, a doce responsabilidade para a gente fechar o sermão. Para ficar mais fácil. Tá bom, queridos? Bom, quais são os 3 privilégios que Judas descreve para nós na sua epístola? Primeiramente, por isso que eu disse que está fácil assim. Está fácil assim. Está aí. O primeiro privilégio é de sermos chamados. Olha para a sua Bíblia. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Então, esse não foi um chamado geral, como o de Mateus, no capítulo 8, versículo 28. Venham a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados. Mas aqui, irmãos, é um chamado especial, e nós chamamos de chamado eficaz. Eficaz. Como aquele que o apóstolo Paulo, ele descreve lá em Romanos, no capítulo 1, verso 7, dizendo que nós fomos a todos os que em Roma são chamados, diz ele, para serem santos. Chamados para serem santos. E o mesmo apóstolo Paulo também vai escrever a sua carta aos Romanos, do capítulo 8, versículos 29 e 30, ele diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Verso 30. E aos que predestinou antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também o que? Glorificou. Então nós somos informados aqui que Judas e Paulo, ele está falando do chamado que, pela iniciativa soberana e graciosa de Deus, atraiu de forma irresistível o homem para a salvação. É assim que nós entendemos. Entretanto, o chamado precisa ficar bem claro, é de forma soberana, de forma amorosa, de forma graciosa e ainda irresistível para a salvação. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 65, ele diz: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Mais à frente, depois do capítulo 10, verso 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Queridos, ninguém poderia conhecer o Senhor e penetrar no gozo da salvação se Deus não tivesse tomado a iniciativa. Bendito seja o nome do Senhor. Iniciativa de Deus de providenciar, não apenas de providenciar a salvação, como também em trazer a mensagem aos nossos corações. O Deus que predestinou, o Deus que escolhe, é o Deus que chama. E o Deus que chama é o Deus que usa meios para trazer a palavra aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama homens, mulheres, para aproximarem dEle, desfrutarem de sua salvação, da sua companhia, da sua bondade e de seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a iniciativa é dEle. Em toda a Bíblia e em cada geração nós ouvimos a voz de Deus soar, chamando os seres humanos. Os crentes foram chamados, diz o apóstolo Pedro, das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo ainda, completando, diz que fomos chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 29. E o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, a sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 9, ele diz: não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, felizes os que no passado e no presente ouviram esta voz e abraçaram a Deus como Senhor, com reverência, com sinceridade e fé. Louvado seja o nome do Senhor. Você já abriu os seus ouvidos e coração para a voz de Deus? Você faz parte do grande e seleto grupo de pessoas que no decorrer da história ouviram e atenderam a voz de Deus para andarem com Ele? São perguntas que nós precisamos respondê-las. Lembre-se de que a voz de Deus, ela chama dizendo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 4, versículo 7.
Primeiro privilégio, vou cobrar no final a provinha, rapidinho aqui. Provinha depois. Quais são os 3 privilégios que Judas nos descreve nesta noite? Uma doce responsabilidade. O primeiro privilégio é o privilégio de sermos chamados. Primeiro privilégio, o chamado. Vamos para o segundo? Segundo privilégio, de sermos amados. Rabisca aí na sua Bíblia, rabisca. Isso é importante para a sua alma. Olha, você foi chamado, você foi amado. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. A voz que nos chama vem de Deus, vem de um Deus cujo coração está repleto de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Amor que, diz o próprio apóstolo Paulo, é derramado no coração de todo que nele crer. Romanos do capítulo 5, versículo 5. O próprio apóstolo João, escrevendo a sua epístola no capítulo 3 da sua primeira epístola, no verso 1, ele diz: vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. E ele mesmo diz, o próprio Senhor, pela boca de Jeremias, com amor eterno, eu te amei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se para você é privilégio, mas para mim é privilégio. Que privilégio pensar, crer, sentir esse amor. Louvado seja o nome do Senhor. Para Judas, o povo de Deus tem o privilégio de ser amado por Ele. E esse é o amor do mundo, bendito seja o nome do Senhor. Assim sendo, nós fomos separados, santificados e transformados em objetos de um eterno amor, antes dos tempos eternos. Louvado seja Deus. E Paulo, ele acrescenta essa verdade quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, porque está em consonância a Bíblia. Ela se interpreta, obviamente. Paulo, escrevendo aos Romanos, do capítulo 8, versículos 38 e 39, ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio, que privilégio. Você tem crido e sentido esse amor, meu irmão? Você já abriu o seu coração para que o Senhor o encha desse amor? Privilégio de sermos chamados, de sermos amados. E como esse texto do apóstolo Paulo, Romanos 8, 38 e 39, aí eu posso aplicar, porque também ele pode ser aplicado no terceiro privilégio, é de sermos guardados. Você foi chamado, amado e, consequentemente, será guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 1, ele diz: aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Irmãos, eu não tenho dúvida, meu querido, de que todo cristão, ele está seguro, ele está guardado, protegido em Jesus Cristo. Não é a minha palavra, não é o que eu estou lhes dizendo, mas é palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo afirmou isso. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai, irmãos, nós estamos seguros nas mãos de um Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém pode nos arrebatar, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas dos presentes, nem do porvir. Nada pode nos separar desse amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se isso é privilégio para você, mas isso traz uma segurança enorme para mim. Não porque agora, uma vez que eu entendo que eu fui amado, e eu fui chamado, e eu sou guardado, que eu posso sair por aí fazendo qualquer coisa. Não, não é assim. Porque se você fizer isso, obviamente você não é um eleito. Porque de fato nós somos chamados para sermos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Na oração sacerdotal de Jesus, antes de ir para a cruz, lá no Evangelho de João, obviamente, ele ora por nós. Lá no capítulo 17, do Evangelho de João 17, Jesus, ele ora, ele diz assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Queridos, nós, os que conhecemos Cristo, fomos chamados, fomos separados como amados de Deus, e temos agora a sua garantia de preservação, até aquele dia que nos encontraremos com o nosso Salvador face a face. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! E deixa eu dizer uma coisa para você: você tem descansado nesses privilégios? Eu quero concluir e quero fechar. Eu pedi permissão aos irmãos para que eu pudesse aplicar o último tópico, portanto, da forma da gente concluir, já que a gente aprende que a gente conclui com aquilo que a gente viu. Mas eu vou pedir permissão aos irmãos para mim colocar aqui algo para o nosso coração. Bom, esses ricos privilégios que Judas nos diz nesta noite, são acompanhados de uma grande e doce responsabilidade. Está lá no verso de número 3, olha para a sua Bíblia. A doce responsabilidade, eu fiz questão de deixar aqui por causa do aniversário da Asaf. Batalhar diligentemente pela fé. É responsabilidade nossa. Fomos chamados para batalhar diligentemente pela fé. De que forma? Pregando o Evangelho àqueles que ainda estão distantes de Deus, que precisam ser chamados, e esse meio para Deus alcançá-los é através da Bíblia, a palavra de Deus. E nós, eu e você, Asaf, nós somos instrumentos para chamá-los através da palavra, porque nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Irmãos, que privilégio, que privilégio, mas que responsabilidade também é nossa, praticando as boas obras como resultado agora de uma fé fervorosa em Cristo Jesus. Trabalhando, irmãos e irmãs, pelo fortalecimento, pelo embelezamento da igreja de Deus na face da terra, é função nossa. E eu não tenho dúvida de que Asaf, com 61 anos de organização, tem feito isso. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalhando nesses 61 anos pelo fortalecimento e embelezamento da igreja, ajudando, contribuindo, semeando, consolando, pregando, ajudando, visitando, sendo instrumentos para a glória de Deus. É Asaf.
consolando os aflitos com a mensagem da palavra única e fiel. E ainda, irmãs e irmãos, servindo ao reino de Deus com amor e dedicação. Que responsabilidade, a SAF tem feito isso com amor, com esmero, com simplicidade, com graça. Que bênção do ministério pastoral, louvado seja o nome do Senhor pela vida dessas mulheres. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, servindo ao reino de Deus com amor e dedicação. E eu não tenho dúvida que, sem dúvida, a Sociedade Auxiliadora Feminina tem feito nesses longos anos que responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mais do que nunca, os crentes em Cristo Jesus, não só a SAF, todos nós, todos, precisamos entender que fomos chamados, que fomos amados, que somos guardados por Deus, para viverem também vidas cheias do Espírito Santo. Vidas cheias do Espírito Santo. Deus quer isso, enchimento. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. E vidas consagradas para contribuírem diligentemente com seus ministérios, com seus dons, com seus talentos. Para quê? Para a expansão do reino de Deus dessa cidade e em todo lugar. E eu não tenho dúvida de que quando nós olhamos para a Bíblia e para a história remota e recente da igreja, vemos irmãos e irmãs que viveram nessa dimensão. E dentre tantos outros, lembramo-nos de Moisés, Débora, Amós, Paulo, João Calvino, John Bunyan, Simonton. E aqui talvez pegando o histórico da igreja, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que nesses anos da SAF têm contribuído para a expansão do reino de Deus aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, se envolvido com o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que tem aí para a glória de Deus feito a diferença. Sai daqui desta noite, se você não tinha parado para pensar nisso, pare, seriamente. Que privilégio, meu Deus. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de buscar o homem desde o jardim do Éden, é Deus que busca o homem. Se Deus não tivesse tomado essa iniciativa de me buscar, de nos buscar, nós estaríamos perdidos. Mas aprove Deus ter nos chamados, amados, e consequentemente tem nos guardado para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. Você crê que isto é uma grande bênção de Deus para o ser humano? Você já parou para refletir a respeito disso? Saia daqui hoje pensando seriamente. O que o pecado fez conosco? O estrago que fez conosco. E de sabermos que no meio disso tudo, Deus então, através da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com esse projeto salvífico para a minha vida e para a sua vida, foi consumado. Bendito seja o nome do Senhor naquela cruz. Mas eu tenho uma responsabilidade. É por isso que em toda a Bíblia, a soberania de Deus, ela nunca exclui a responsabilidade do homem. Até no projeto de salvação, quando a gente vai estudar todos os detalhes da obra, regeneração, justificação, adoção, santificação,
Quando nós vemos a regeneração, nós entendemos que a regeneração é obra exclusiva de Deus, o homem não participa. Mas quando vem a conversão, você precisa converter. Quando vem fé, você precisa crer. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a salvação, ela é soberania de Deus, mas responsabilidade também nossa. E aqui também, privilégios e uma doce responsabilidade. Que Deus desperte nossa geração para tais privilégios e responsabilidade. Que Deus continue usando a SAF dessa igreja para a glória dele. E que a SAF continue perseverando, não desanimando, conforme diz o reverendo aqui no texto que ele trouxe de Isaías 40, mas crendo que Deus pode renovar as forças. Deus pode levantar os abatidos, cansados da vida, da força, da graça, da misericórdia, porque vocês foram chamadas, irmãs, para batalhar diligentemente pela fé. Lembram disso? Vocês têm privilégios, chamadas, amadas, guardadas, mas vocês têm uma doce responsabilidade: batalhar pela fé. Lutem, lutem, continue fazendo isso para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Podemos colocar de pé? Pode? A gente fecha. Que privilégio. Que privilégio. Eu fui amado. Eu fui chamado. Eu fui amado. Eu sou guardado. Até aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Enaltecido seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando você começa a entender isso, fala assim: Deus, que privilégio agora estarmos unidos como igreja do Senhor, nesse ajuntamento, nesse culto solene público, dia separado para a glória de Deus, e nós estamos aqui em meio ao caos que nós vivemos nesse ano de 2020, mas ainda assim a graça de Deus nos sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui estamos nós para celebrarmos 61 anos de história desta SAF. Que privilégio, que privilégio. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu nos chamaste para Ti mesmo, e porque Tu nos amaste de forma tão maravilhosa e imerecida. Tu tens nos guardado até aqui com a Tua bondosa, gloriosa mão. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agora, Senhor, ajuda-nos a batalharmos pela fé, cuidando dos Teus interesses e projetos para o mundo, ó Pai. Usa-nos, continue usando a SAF, continue abençoando esta SAF, para a glória e para a honra do Teu nome. Continue usando, Pai, a SAF para, ó Deus, levar Teu Evangelho aonde quer que haja vidas aflitas, até os confins da terra. E ajuda, Deus, ajuda-nos, Senhor, a pensar seriamente dos privilégios que nós temos como Teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos. Continue abençoando, ó Deus, esta igreja,
que neste lugar, através, ó Deus, do teu servo, Pai, o teu filho, o pastor desta igreja, o anjo desta igreja, continue usando para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo, continue abençoando, ó Deus, a liderança desta igreja, o conselho desta igreja, a junta diaconal, as sociedades internas, os louvoristas, instrumentistas, solistas, enfim, Deus, todos que fazem parte aqui deste reino, desta igreja, que foi plantado aqui para a glória do Senhor. Continue abençoando o teu povo, Pai. Nós te pedimos assim, para a glória tua, para o louvor teu, e que teu nome seja glorificado, e o teu nome seja exaltado hoje e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Quais são os 3 privilégios? Menos o reverendo Y. Vou voltar. Primeiro. Chamados, amados e guardados. Qual que é a responsabilidade? Batalharmos diligentemente pela fé. Simples assim, água com açúcar. Se não souber, o reverendo domingo que vem pergunta de novo. Pode se assentar. Cadê o álcool em gel? Aqui é assim, meu filho. Limpa aí. Você ainda pega primeiro? Já pegou isso? Nós agradecemos ao reverendo Gessimar, que compartilhou a palavra do Senhor nessa ocasião. Acredito que os irmãos guardaram tantos privilégios como a responsabilidade. Queridos, nós estamos chegando ao final, temos apenas alguns avisos. Primeiro aviso, a família do reverendo, do presbítero Jonas Rodrigues, conhecido aqui da igreja, pediu para avisar para a igreja que ele se encontra já em uma condição de saúde muito melhor. Ele tinha tido uma fratura, múltiplas fraturas na cervical, estava usando aquele colete, atravessou aquele período do calorzão todo de colete, que vocês imaginam, uma pessoa de idade com um colete cervical daquela forma. Mas graças a Deus foi retirado o colete, as vértebras se encontram devidamente calcificadas. Ficamos muito felizes, louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Gostaríamos de não só louvar a Deus, orando a Deus, agradecendo isso, mas também suplicando a Deus por outras situações. Também nessa semana, o presbítero Fernando Salles perdeu uma de suas irmãs. Queria lembrar à igreja que o presbítero Fernando e a sua família têm sofrido perdas constantes de parentes queridos, entes queridos, que os irmãos possam se lembrar deles nas orações de vocês, seu Fernando, Dona Cida, Fernanda, o Pedro e todos os demais familiares. Uma outra situação que nós gostaríamos que a igreja estivesse orando é o que o nosso irmão Ubiratã e a Cleusa perderam um sobrinho. Nós recebemos essa notícia, salvo engano, no dia de hoje. Pedimos aos irmãos que estejam orando nesse sentido. Também, irmãos, vamos orar para todos os contextos, famílias que estão perdendo pessoas no meio desse contexto de pandemia, de uma forma muito dramática. Por quê? Os parentes são hospitalizados, se forem diagnosticados com a Covid, eles recebem um tratamento totalmente distinto, vão ser sepultados às vezes sem ter mesmo um ato fúnebre, sem ter a oportunidade da família se despedir. Você imagina aí, perdendo um ente querido e não ter a oportunidade nem mesmo de se despedir. Como que a situação é trágica. Ou tendo que se despedir às distâncias, de uma forma assim, bem como nós estamos aqui nos cumprimentando meio a 1,5 metro de distância, que é a norma que nós devemos observar aqui num ambiente como esse, e você ter que se despedir de um ente querido desta maneira, com todas as complicações sanitárias que estão sendo observadas nesse contexto. Então os irmãos orem também nesse sentido, tá bom? Nós vamos orar, vou pedir o Tom, na hora que eu concluir a oração nesses tópicos, você solta o amém, tá certo? Assim que eu terminar a oração, que pode deixar com o resto que eu me viro, tá bom? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome pela presença desses amados irmãos, pela alegria que o Senhor coloca em nosso coração, pela
celebração dessa noite, onde nós louvamos, adoramos, reconhecemos, ó Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, sobre toda a Tua igreja, em toda a face da terra. Pedimos, ó Deus, em especial, nesse instante, pela vida do nosso irmão Ubiratã, da Cleusa, de toda a sua família, ó Deus, consolando os seus corações. Pedimos pela vida do presbítero Fernando, a Cida, a Fernanda, o Pedro, que o Senhor esteja alcançando também os familiares, os demais familiares, ó Deus, nessa constante de luto, de perdas, ó Deus, que eles têm acumulado ao longo desses anos. Pedimos, ó Deus, agora também que o Senhor nutra no nosso coração gratidão pela alegria que nós temos de ver a recuperação do presbítero Jonas de uma maneira tão prodigiosa, tão maravilhosa como tem acontecido. Que o Senhor guarde a sua família e propicie a ele, ó Deus, paz, alegria, contentamento no ambiente do seu lar. E agora, Senhor Deus, abençoa a tua igreja. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que a ação consoladora, confortadora, transformadora do Espírito Santo esteja sobre nós, bem como sobre toda a igreja de Cristo, agora e para todo sempre. Amém.